Dia a todos, com o quórum desta sessão da nossa Câmara Deliberativa. Eu passo a palavra para a sessão de plenário para as medidas de sua competência. Ata da 13ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela Barros de Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros para a próxima sessão. Não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 11.375/2018, entre outros, totalizando 15 processos que tratam de aposentadoria, aprovados acordos 431 a 445. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, foi facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Momento em que o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelências, em discussão de deliberação, a ata lida pela coordenação, como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Como votaria a conselheira Roberto? Presidente, eu estava ausente na semana passada porque eu estava de férias. Perfeitamente. Eu estou de acordo. Aprovado. Mais alguma manifestação? Excelência, antes de adentrarmos a nossa ordem do dia, está franqueada a palavra. Se não tendo quem queira fazer uso, para a sua relatoria, a conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutora Estela, membro do Ministério Público. Foi enviado o ofício 11/2024, onde foi disponibilizado 14 processos que tratam de registro direto de aposentadoria de servidores e pensões. Eu vou relatar em bloco. Esses processos, eles tratam de processos atingidos pela 6655, com preliminar de nulidade processual pelo Ministério Público, porém, eles são consolidados pelo tema 445, de repercussão geral, todos prescritos. Nesse sentido, eu voto para registrar os atos de concessão, cientificar os gestores do teor das deliberações e da necessidade, onde couber, de realizar a devida compensação financeira e remeter os autos para a guarda da documentação, publicizando a decisão. É como voto, senhor presidente. Questão. Conselheiro, eu queria só confirmar se o processo 16.808/2018 está nessa relação que foi tratado agora. Excelência, pelo ofício encaminhado, estaria. Estaria, né? Porque eu estou sem o ofício aqui. É o último. Esse processo, a manifestação do Ministério Público, ele dá conta que os autos, ele não reúne documentos necessários a fazer a avaliação de legalidade da concessão do benefício, né? Então, há uma manifestação no sentido, diante da ausência de documentos indispensáveis, pelo arquivamento, pela impossibilidade material de análise. E em relação aos outros processos, em alguns deles são levantadas nulidades, né, referente à não observância à ADI 6655, ausência de manifestação do titular da unidade técnica, instrução insatisfatória, né, relatório técnico padronizado, mas considerando que todos eles são atingidos pelo tema 445, né, não haveria sentido em avaliar essas preliminares nesse momento, fazendo registro do entendimento do Ministério Público de que a abrangência pelo tema 445 não impediria o prosseguimento da instrução, uma vez que seria possível a revisão de ofício no prazo ainda de 5 anos, a partir do registro tácito. Então, com essas considerações, eu reitero essas manifestações do Ministério Público, mas faço essas ponderações em se tratando de processos que tramitam há mais de 5 anos. Sim, e eu acato a sugestão e retiro de pauta o último processo, votando os 13 processos. Perfeitamente, que fique consignado em ata, em sendo assim,
continua em discussão, deliberação. Como votaria, professor Alberto? Com a relatora, senhor presidente. Também estou de acordo com a relatora. Aprovados os processos da relatora com esse destaque feito. O número do processo é o processo 16.808/2018. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, encerro a pauta por hoje. Perfeitamente, excelência. Doutor Alberto, com gentileza, para a sua relatoria. Senhor presidente, senhora conselheira, Ministério da Cultura que nos assistem. Eu também fiz o envio através do ofício circular de número 9 de 2024, né, referente a 8 processos de registro de atos pessoal, né, e mesma coisa, relatoria em bloco, sendo dos 8, 6 aposentadorias voluntárias, 1 aposentadoria por invalidez e 1 pensão por morte. Alguns processos, eles tiveram o tema 445, como também a conselheira já falou, e outros pela legítima confiança do jurisdicionado em razão deles não terem culpa da possibilidade dos problemas estruturais eventuais desta Corte de Contas. Então eu voto pelos seus registros respectivos. Eu reitero as manifestações escritas no Ministério Público nos autos e faço o registro de que há um levantamento de preliminares em 3 processos, processo 3338-2024, 10.058-2021 e 14.525-2021, todos no sentido da nulidade em razão da ausência de manifestação do titular da unidade técnica, como exige a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Né? Em sendo superada a preliminar, a manifestação expressa no sentido de registro dos atos, ou dos atos de aposentadoria. Em discussão de deliberação, como votaria, então, a conselheira Renata? Com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, mas apenas consignar a minha posição quanto à nulidade, porque como o tribunal e essa sessão já tem um entendimento, mas eu ainda continuo a temar que isso valeria apenas internamente. Não sei se qualquer ato que prejudicasse eventual interessado saindo do tribunal, se ele não encontraria guarida firme em outras esferas. E dessa forma eu apenas deixo consignada a minha questão de entender pela nulidade, em desrespeito à Lei Orgânica e a ADI 6655. Mas, superada, como é superada esta preliminar, eu também acompanho o voto do conselheiro Alberto, já até antecipando o meu voto e colhendo o voto da conselheira Renata. Acompanho. Estão aprovados os processos do conselheiro Alberto. Excelência, com a palavra. Encerra minha pauta, senhor presidente. Excelência, para a minha relatoria, há 11 processos em que todos eles eu trago pela homologação, pelo registro. Quase todos, praticamente todos, quase todos, acabam por estar inseridos pelo lapso temporal ao tema 445. Eu tenho aqui uma dúvida quanto ao processo 9053 de 2009, quanto à questão da data, mas não haveria problema, que se for no período anterior, tudo bem, estaria na 445. Se não obedecesse ao período, ainda assim, aparecer favorável pelo registro, embora com determinações, e é dessa forma que eu me manifesto pela homologação de todos os processos. E queria apenas fazer um destaque, doutora Estela, que tem um processo 1166 de 2012, que a rigor
ele não seria de minha relatoria natural. Foi um processo que veio a minha sorteio em virtude de, não sei se foi exatamente isso, mas seria que em razão da suspeição do relator originário. Então, Excelência, esses são meus votos, vocês com a palavra. Eu reitero novamente as manifestações do Ministério Público no sentido do registro. Tenho apenas duas consignações em relação aos processos 8827-2018 e 9053-2009, dizem respeito a servidores admitidos sem concurso antes da Constituição, com aqueles encaminhamentos de praxe que sempre fazemos o requerimento para que seja oficiado o órgão gestor do RPPS, para que não mais proceda a filiação de servidores não efetivos. E em relação ao processo 12748-2008, é levantada uma preliminar de nulidade referente à não observância do modelo estabelecido pela ADI 6655 no tocante às unidades técnicas de instrução, e em sendo superada a preliminar, a manifestação expressa no sentido de registro, haja vista a abrangência pelo tema 445, registrando-se, todavia, aquela ressalva de entendimento do Ministério Público de que o transcurso de 5 anos não obstaria a continuidade da instrução, dada a possibilidade de revisão de ofício no prazo de 5 anos, no caso de má-fé ou inconstitucionalidade. Excelência, em discussão e votação, quanto ao processo 12748 de 2008, é só para registrar, consignado a minha posição, que eu estou deixando de submeter porque eu já tenho já seria vencido na preliminar. Então, só consignar que acato, mas que como vencido no mérito, eu acabo aqui submeter o processo, até pela data que tem aqui, ele também abarcaria o tema 445, como eu já venho fazendo esse processo. Continua em discussão da deliberação. Como votaria a conselheira Renata? Eu acompanho, senhor. Como votaria a conselheiro Alberto? Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Eu não tenho mais processos, Excelência, então acredito que nossa pauta de hoje está esgotada, mas antes de finalizá-la, só para deixar aqui formalizado, há uma ideia, uma sugestão de que nós façamos a mudança do nosso dia e horário da liberação desta Câmara. A gente está colhendo informações e assim que tiver informações mais substanciosas, a gente faz o contato com Vossas Excelências e, exigindo, vamos elaborar um termo para que essa medida, essa mudança, ela seja formalizada como desejos normativos do tribunal. Só deixar registrado a informação. No mais, encerrado nossa pauta do dia, está franqueada novamente a palavra, não tendo quem queira fazer uso. Agradeço a presença, desejo saúde a todos e solicitando a presença de Vossas Excelências nos dias e horários normais ainda de nossas sessões. Muito obrigado.